Olá pessoal, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui para contar um pouquinho para vocês sobre as dicas que eu ia dar na live de hoje sobre o desafio da hora de dormir com as crianças. Infelizmente a minha internet não estava muito legal e eu não conseguia entrar ao vivo, mas eu não podia deixar de trazer aqui para vocês as informações que eu preparei para compartilhar com todos os papais e as mamães que iam me acompanhar, tá? Então, para começar, a gente sabe que todas as crianças, em algum momento, mesmo que seja só de vez em quando, vão tentar adiar essa hora de dormir, né? Mesmo que seja só de vez em quando e não seja algo frequente. E muitas vezes, quando isso acontece, o que começa é uma disputa de poder entre pais e filhos para que de fato a hora de dormir seja cumprida. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui são algumas dicas baseadas nas ferramentas da disciplina positiva para a gente poder superar esse desafio quando ele acontecer, ou para você que queira implementar uma rotina de hora de dormir, caso você ainda não tenha e sofra aí com o estresse noturno para fazer as crianças irem para a cama e não ficarem acordadas até tão tarde assim. A primeira dica é você criar de fato essa rotina da hora de dormir. As crianças elas precisam ter uma rotina a cumprir. Isso ajuda elas a aprenderem a organização, a ordem, aprenderem a se organizar no tempo. Mas elas precisam da ajuda dos adultos para que de fato isso aconteça. Então, se você ainda não tem uma rotina e vai começar a criar essa rotina, o que eu trago para vocês de muito importante é que você envolva a criança na criação desta rotina, né? Então, converse com a criança, pergunte para ela, incentive com que ela participe dessa criação. Então, converse com ela sobre a questão do horário de dormir, que é importante a gente ir dormir, que a gente precisa desse tempo para a gente descansar, para que no próximo dia a gente esteja disposto para passar aquele dia de uma maneira mais bacana, que a gente tenha disposição para brincar, para estudar, para tudo aquilo que a gente precisa fazer durante o dia. E aí, atenção para, na hora que você está envolvendo a criança para participar da criação dessa rotina da hora de dormir, que você tome cuidado para que ela não passe da participação para quem manda na situação. Lembre-se que você é o adulto e é você que deve direcionar a criação, mas com o envolvimento e a participação da criança. Por que a participação dela? Porque as crianças querem se sentir aceitas, elas querem fazer parte daquilo que está sendo proposto. E isso vai fazer com que ela se comprometa depois em realmente cumprir aquilo que ela teve a oportunidade de participar, tá? Então só tome cuidado para que ela não passe de quem participa para quem manda. Quem está ali na frente, quem está liderando esse processo é você, que é o adulto e que é responsável por ensiná-lo como essa rotina ela tem que ser, né? Então você pode ir fazendo perguntas. A gente chama na disciplina positiva a ferramenta de criar o seu quadro de rotinas. Então você pode ir começando criando um quadro de rotinas apenas para a hora de dormir. Ou você pode aproveitar e já criar um quadro de rotinas para atividades do dia todo. Eu, por exemplo, com a minha filha, eu criei um quadro de rotinas e eu separei em período da manhã, da tarde e da noite. E fui conversando com ela sobre as coisas mais importantes que precisam acontecer de manhã, à tarde e à noite. Como escovar os dentes, trocar de roupa, tomar banho, organizar os brinquedos, o horário das refeições, do lanche, do café da manhã. E na hora de dormir, a gente foi conversando. Vamos lá, o que a gente faz todos os dias antes de dormir? E fui incentivando com que ela se lembrasse daquilo que ela já faz e fui incluindo aquilo que ela não conseguia se lembrar naquele momento. Então nós precisamos
trocar de roupa, colocar o nosso pijama, que é a nossa roupinha de dormir, a gente precisa escovar os dentes, a gente precisa fazer xixi, né? E aí você vai conversando com o seu filho e colocando aquilo que já faz parte da rotina de vocês. Você pode incluir aí aquilo que ele mais gosta, né? Então, seja ouvir uma história, ou ouvir uma música, ou a hora do nosso abraço antes de dormir. Então, tente ir colocando nesse quadro de rotinas tanto as coisas que são importantes de organização, quanto aquilo que também é prazeroso. Que afinal de contas, o horário de dormir ele pode ser algo gostoso, né? Aquele horário que o pai e a mãe estão preparando a criança para que ela consiga descansar, dormir na caminha dela. Então, envolva a criança e crie um quadro de rotinas. Crianças pequenas gostam muito de ver as suas próprias fotos no quadro de rotinas. Então, é legal se você, depois que você estabelecer junto com a criança, quais são as 3, 4 coisinhas que ela precisa fazer antes de dormir, proponha para ela que naquela noite vocês aproveitem para tirar as fotos. Então, vamos tirar a foto da criança escovando os dentes, da criança trocando de roupa, da criança indo para o banheiro fazer o xixi. E aí depois você vai junto com a criança criar aquele quadro de rotinas e colhe as fotos na ordem com que elas precisam acontecer. Faça disso uma interação bacana entre vocês. Então saiam juntos para comprar o material de papelaria que vocês vão utilizar, sentem-se num momento gostoso para criar o quadro, escrever o nome da criança, ela mesma colhe as fotinhas dela com a sua ajuda ali no espaço noturno. Então aproveite esse momento para fazer isso junto com ela. Eu tenho certeza que vai ser tão importante para ela a criação disso, junto com você, com toda essa atenção que você está dando para ela nesse momento, que ela vai se importar muito mais em depois em cumprir esse quadro de rotinas. Então essa é uma dica super bacana e é uma ferramenta da disciplina positiva que ajuda muito. E a outra coisa, depois que o quadro ele já está criado, você pode também usar escolhas limitadas para as crianças. Ah, agora eu quero brincar, mas você quer brincar antes ou depois de jantar? Você quer brincar antes ou depois de escovar o dente? Ofereça escolhas limitadas, incluindo as atividades da hora de dormir junto com a criança, ou inclua as brincadeiras nas atividades de rotina. Então agora já está chegando a hora da gente ir dormir. E qual é a nossa primeira atividade que está lá no quadro de rotinas antes de dormir? Deixa a criança falar porque ela vai se lembrar. Se ela não se lembrar, você pode sugerir, vamos até o quadro para a gente ver o que está lá? E vamos supor que a primeira atividade que está lá é trocar de roupa. Então agora é a hora da gente colocar a nossa roupa de dormir. Aí a criança fala, mas eu não quero colocar roupa de dormir. Ofereça uma escolha limitada para ela. Você quer colocar a roupa de dormir brincando de princesa ou brincando que você é uma gatinha? Você quer colocar a roupa de dormir antes ou depois de escovar os dentes, que também faz parte da sua rotina de dormir? Quando você oferece uma escolha limitada, você dá a opção da criança escolher, ao invés de você entrar na disputa de poder com ela. Então, você dando essa opção dela escolher entre as opções que você está limitando, ela vai cumprir a rotina sem que você precise obrigá-la a fazer isso. E aí, algumas dicas para você conseguir praticar essa rotina da hora de dormir com o seu filho, né? Primeiro é que separe um tempo para que você esteja disponível com a criança durante essa rotina, para executar a rotina da hora de dormir. As crianças, elas querem a nossa atenção e muitas vezes o fato dela não querer ir dormir naquele momento é porque ela quer ficar com os pais por mais tempo, ela quer aproveitar esse momento. Então aproveite a própria rotina que vocês criaram para você dar toda a atenção que a criança precisa durante a execução daquela rotina, mas esteja de verdade, verdadeiramente
presente com a criança. Então vamos fazer juntos. Eu te acompanho, eu te ajudo. Eu quero ver você escovar os seus dentes sozinhos. Eu quero ver você trocar de roupa. Eu quero te ensinar a fazer isso e esteja presente. Então separe ali 30 minutinhos do seu tempo ali da noite, perto do horário de colocar a criança para dormir, e dedique-se junto com a criança à execução dessa rotina. Ela vai ter a sua atenção verdadeira cumprindo a rotina e vai entender que você estava ali com ela e que agora ela pode dormir porque você já deu a atenção que tanto ela queria. Então, separe um tempo mesmo para que você consiga se dedicar a isso. Cumprida essa rotina, uma outra dica super importante é evite deitar-se junto com a criança na cama. Eu não vou entrar aqui na questão de cama compartilhada é bom ou é ruim, mas vamos colocar aqui, seguir a consideração de que a criança já tem o quartinho dela, ela tem a cama, o berço onde ela dorme, que é o espaço dela, e que os pais têm o espaço deles. Aproveite essa hora de dormir para ensinar e incentivar a criança, valorizando que aquela cama, que aquele berço é um espaço especial para que ela possa descansar e dormir. E que da mesma forma, os pais também têm o seu espaço especial para descansar e dormir. E que é importante que cada um aproveite aquele seu espaço tão especial. Né? Vá conversando com ela sobre isso e evite se deitar junto com ela. Mas não faça também, se você está acostumado a se deitar junto com a criança, se você ainda não tem uma rotina estabelecida, não tente também fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso vai gerar um choque e a criança não vai entender o que está acontecendo. Então vá implementando passo a passo as dicas que eu estou dando aqui e a criança vai entendendo o quanto aquilo é importante, que você está ali com ela, o porquê dela dormir na cama dela. Então, aos poucos, a criança vai incorporando essa nova rotina e esse novo hábito de dormir, né? E também super importante, principalmente para você que talvez esteja implementando tudo isso, é que sim, isso vai levar tempo. É um novo hábito que você está tentando implementar e construir com a criança. Então não vai ser na primeira noite, nem talvez na primeira semana, que tudo isso vai funcionar e a criança vai dormir tranquilamente depois da sua rotina de dormir. Você vai precisar sim de um tempo se dedicando, conversando com a criança, fortalecendo o seu vínculo com ela na hora de dormir, para que ela sinta você do lado dela, para que ela se sinta segura de ficar sozinha no quarto dela. E aí aos poucos ela vai conseguindo fazer isso. Mantenha-se sempre gentil e firme. Não entre em disputa de poder, porque isso só vai agravar a situação. Gentil, validando os sentimentos da criança. Se é algo novo para ela, ela vai se sentir desconfortável, ela vai se sentir insegura, incomodada no começo. E converse sobre isso com ela. Explique que você entende que talvez ela se sinta insegura, que talvez ela esteja com medo, que talvez ela ainda queira brincar, mas que aquele é o momento de ir para a cama. Aquele é o momento dela dormir. Então, gentil no sentido de ter empatia pelo que a criança está pensando, está sentindo, validar os sentimentos dessa criança, mostrar para ela que você entende, que você está ali com ela, para que ela consiga lidar com tudo isso. Acrescente o e coloque aquilo que vocês combinaram. Então, por exemplo, filha, eu entendo que você quer continuar assistindo o seu desenho. Eu sei que você gosta de assistir o seu desenho. E agora é a hora de dormir. Agora é a hora de ir para a cama. Vamos juntos? Eu vou com você. Eu fico com você um pouco. Eu te ajudo nessa rotina. Mas agora é hora de dormir. Então, seja gentil e seja firme. E eu tenho certeza que você implementando, você incentivando a criança estando junto com ela, isso vai funcionar e vocês vão conseguir ter uma hora de dormir muito mais prazerosa. Aproveite a hora que você for colocar a sua criança na cama para dar um abraço bem gostoso,
para falar com ela sobre alguma coisa boa que aconteceu, perguntar para ela alguma coisa bacana, contar uma história, ouvir uma música, enfim, aquilo que vocês estão acostumados e que você sabe que gera uma conexão entre vocês. Isso vai fazer a criança se acalmar e fazer essa hora de dormir muito mais leve, muito mais tranquila. Um grande abraço para todo mundo.